novo presidente Jorge Cajuru, obedecendo o regimento dessa casa, na liderança dos democratas, eu gostaria de tratar desse assunto que é recorrente hoje na vida do país. Nós estamos vivendo dias de extrema dificuldade, onde a sociedade brasileira, em função do volume de informações sobre as ações que vêm acontecendo por parte do governo, inquietam em função do momento de gravidade em que nós vivemos, da premência do tempo que temos para trabalhar as reformas estruturantes desse país. E quando eu falo reformas estruturantes, aqui eu me refiro à reforma da Previdência, à reforma tributária, à reforma fiscal, à reforma política, que é fundamental também, porque é um país que tem 35 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral. Eu já disse em outros pronunciamentos, fica ingovernável. Nós vivemos hoje o caso do presidente da República, que, em não encontrando um abrigo e um porto seguro antes das eleições, teve que encontrar um partido que hoje está sendo, um pequeno partido, e que hoje está sendo um grande tormento na sua vida, enfim, né? Então, acho que todas essas reformas, elas têm que ser realizadas, e se não bastasse, a própria opinião pública e a imprensa que reproduz a manifestação individual e coletiva de cada um de nós nesta casa e na Câmara dos Deputados, sempre nos questionam o que é mais importante, se é a reforma da Previdência ou o pacote de combate ao crime organizado e à corrupção do ministro Sérgio Moro, né, que, na verdade, confunde bastante a opinião pública. Eu acho, senhor presidente, que o país espera por nós, o país espera pelo Congresso Nacional. Eu fiz um rápido resumo aqui e digo que o presidente Jair Bolsonaro está tomando atitudes. E isso vale mais que popularidade. Deixar agora de lado os cálculos da popularidade e assumir a postura certa, ou seja, as reformas a que nos referimos, e a reforma da Previdência, ela é basilar, ela é inquestionável. Estão aí todos os estudos sendo realizados e vemos aqui a gravidade do problema da Previdência, que é praticamente quem dá curso à vida do país em todos os outros segmentos. Vi aqui o pronunciamento da senadora Cátia Abreu na área da saúde, nas questões relativa ao Pacto Federativo. Vi aqui, agora que me antecedeu, o nobre senador Paulo Paim, que tem um conhecimento minudente da questão trabalhista nesse país, mas tudo gira em torno da reforma da Previdência, senão não tem recurso e o país quebra, ponto final. Então, eu diria que deixar agora de lado os cálculos da popularidade e assumir as reformas é fundamental. Se não age assim, agora pode ser chamado o nosso presidente de pusilânime, ou seja, de fraco, que não tem decisões. Tem que ousar dizer de maneira firme que as reformas é o que há de mais importante agora para o país. Com isso, ganha o respeito e a confiança de todos nós. Sem coragem, sem o senso de momento, que requer ousadia, não há um grande político. E o presidente Jair Bolsonaro sabe disso. Por isso, presidente Jair Bolsonaro, ouse, insista, mande com a precisão cirúrgica, com uma minudência de detalhes e na convicção que deverá ser adaptado aqui nas duas casas, esse projeto de reforma da Previdência. Com ousadia, se faz a inflexão não só da sua biografia, como e principalmente do momento político em que nós vivemos, em que sem as reformas não há esperança. Todos que aqui questionam, de uma forma ou de outra, o momento em que vive o país, não tem dúvida. Seja de direita, seja de centro, seja de esquerda, não tem dúvida que a reforma da Previdência deveria ser
o consenso de todas as duas casas para que nós possamos, até o meio do ano, ofertarmos à população brasileira uma alternativa para melhorar a vida desse país. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós não podemos viver sobre a lupa da desconfiança da sociedade, né? E, infelizmente, passados menos de 30 dias do início dessa legislatura, que vai ser uma legislatura importantíssima para a vida desse país, e aqui já me referi em relação a todas as reformas que estão aí alinhadas, que são necessárias, que são fundamentais para a vida do nosso país, eu gostaria de dizer que eu me alinho àqueles patriotas que entendem o momento em que vivemos, em que vive o nosso país, e na convicção de que vai haver unidade no essencial, ou seja, o consenso para que nós possamos votar definitivamente essa reforma da Previdência e, por consequência, as demais reformas que são importantes na vida do país. E não poderia deixar de fazer esse registro aqui hoje, né, sobre um tema em que já apresentei até um projeto de lei nesta casa. Já entrou na nossa área de comunicação, já foi divulgado, mas de qualquer forma não tinha feito esse registro. Hoje quero anunciar que protocolei um projeto de resolução no Senado Federal que trata sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, para automóveis de duas rodas com até 150 cilindradas. A Constituição Federal nos diz, na seção 4 dos impostos dos direitos do Estado, o artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1 e 2, que compete ao Senado Federal fixar alíquotas mínimas e fazê-lo de forma diferenciada em função do tipo e da utilização. Entre 2011 e 2018, foram fabricadas 185,9 milhões de unidades. Das que circulam, a maioria, 76,7%, é de até 160 cilindradas, sendo 38,3% de 150 cilindradas e 25,3% de 125 cilindradas. Portanto, entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo, o Brasil é o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do benefício e bem-estar da sociedade. Levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, aponta que o retorno recebido pelos brasileiros fica aquém dos altos tributos pagos. Já dizia Benjamin Franklin, nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Já dizia Benjamin Franklin com toda a sua sabedoria, que nada é mais certo no mundo do que a morte e os impostos. Meus colegas senadores, todos nós sabemos das dificuldades que a população passa em vários setores precários em nosso país. Faltam estradas asfaltadas, transportes urbanos de frequência e qualidade necessários para a locomoção dos nossos cidadãos trabalhadores. Essa dificuldade de locomoção atrapalha muito o processo produtivo dessas regiões, principalmente as mais distantes, que muitas vezes precisam de transporte urgente, de um documento ou de uma peça de reposição, cujo transporte demora e é muito custoso. Nessas regiões, as motocicletas são um dos principais, se não o principal veículo de locomoção, e dessa forma, de fundamental importância para a economia dessas regiões. E aqui falo da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, tantas regiões que necessitam realmente desse meio de transporte. Não bastasse sua importância econômica, existe a importância humana. As longas distâncias de difícil alcance do automóvel comum, muitas vezes precisam ser percorridas para levar um médico, uma parteira, um remédio que pode salvar vidas. Além disso, esses veículos de porte leve não causam estragos às estradas e às pistas pavimentadas, sendo não onerosos na destinação de recursos captados pelo IPVA. De acordo com o Abraciclo, a moto é o verdadeiro veículo popular em todos os seus aspectos. Existem razões bem fortes que explicam a atração desses brasileiros pela motocicleta. Primeiro, baixo custo de aquisição e manutenção. Segundo, economia de combustível e transporte rápido para qualquer localidade.
Associadas a isso, a possibilidade de usar o veículo para gerar renda e a natural inclusão social que o transporte próprio traz às famílias. Quase metade, 48% dos compradores de motocicletas está na classe D e E e correspondem a 35% da população brasileira. Se for acrescida a classe C, somam 85% dos consumidores desse produto. A Abraciclo, em pesquisa de setembro de 2018, constatou que 89,2% dos condutores usam as motocicletas para ir e voltar ao trabalho. E desses, 38,5% trabalham como motofrentistas. A maioria, 25,3%, pilota a moto de 2 a 4 horas por dia. Outros, 24,4% de 5 a 8 horas e 23% por mais de 8 horas. Por isso, proponho a definição de uma alíquota mínima de 0% para motocicletas até 150 cilindradas. Esse ato não criará problemas nenhum aos estados que não desejam adotá-los, em especial os estados que não necessitam tanto desse tipo de transporte, mas fará uma grande diferença para aqueles estados e população que necessitam dessa decisão. Por esta razão, peço aos meus colegas senadores que me ajudem a aprovar esse projeto de resolução, sabendo que estarão contribuindo para o desenvolvimento de regiões menos favorecidas, estimulando a redução das desigualdades regionais e fazendo um ato de justiça para as populações menos favorecidas. Meu caro presidente Jorge Cajuru, Vossa Excelência, que tem esse espírito popular tão forte, que tem uma empatia natural e um convívio quase que pleno com as redes sociais, e aqui já deixou demonstrado em vários exemplos de como pauta o seu mandato, eu gostaria até de sugerir a Vossa Excelência que também expandisse para esse segmento que é tão importante, como vem um projeto dessa natureza da nossa autoria para as populações que, na verdade, lhe apoiam, mais de 1 milhão de eleitores que Vossa Excelência alcançou. E tenho certeza que há quase unanimidade, porque parece que o IPVA de 500, 400, 500, 600 reais não representa muito, mas para aqueles que, na verdade, têm apenas a moto como seu veículo de locomoção, representa demais. Portanto, esse é o nosso sentimento, essa é a nossa iniciativa e tenho certeza que os nobres senadores haverão de entender que, de uma forma coletiva, poderão realmente entender o nosso pleito e nos acompanhar nessa decisão de aprová-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor senador Chico Rodrigues de